Vamos então começar os nossos momentos de louvor para darmos continuidade, para começarmos o nosso culto com o hino número 135. Vamos entoar também o hino 143. Será de manhã no começo do dia.
Eu te amo, ó Deus. Nosso Deus e Pai, Altíssimo Senhor, a nossa gratidão pelo convite que estendeste a cada coração, a cada um de nós, para podermos vir à Tua casa e louvarmos, prestarmos-te adoração. Aceita, pois, Senhor, este momento de adoração, partindo dos Teus filhos pecadores, mas confiadamente nos méritos de Jesus te pedimos. Amém. Para dar continuidade ao culto desta manhã, vamos cantar o hino número 8, A Ti rendemos glórias. Oh,
Convidamos todos aqueles que puderem para ajoelhar, para falarmos com Deus. Bondoso Deus, Senhor, eis-nos diante de Ti de joelhos, reconhecidos, Senhor, agradecidos por tudo aquilo que Tens feito nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque podemos estar aqui à parte, em paz, com tranquilidade, em segurança. Muito obrigada, Senhor, também, porque sabemos que também Tu, Senhor, tiraste este dia de uma forma especial para Te encontrares connosco. Assim, Senhor, nós queremos e viemos com esse propósito de honrar e louvar o Teu nome. Senhor, que cada um de nós possa estar no seu coração, com o seu coração aberto à Tua influência, aberto ao poder do Teu Espírito, para que o nosso culto, Senhor, possa ser aceito pelo céu. Senhor, pedimos e reclamamos, Senhor, a presença dos Teus anjos, a Tua presença, para que possam aperfeiçoar aquilo que aqui queremos fazer. Senhor, nós queremos também pedir uma bênção para aqueles, Senhor, que hoje não podem estar aqui. Aqueles, Senhor, que estão limitados na sua saúde, que Tu os possas confortar, Senhor, que Tu os possas animar e que cada um deles possa ter a certeza de que Tu também estás com eles nestes momentos difíceis. Senhor, aqueles que por outro motivo não quiseram vir, não puderam, não tiveram vontade, ó Senhor, que o Teu poder também os continue a instigar, que continue a trabalhar com eles, para que também, Senhor, um dia eles possam deixar todas essas coisas para trás e possam juntar-se a nós, Senhor, nesta congregação. Senhor, eu quero também pedir uma bênção reforçada do Teu Espírito para o Teu servo desta manhã. Tu possas, Pai, continuar a ser com o Pastor Jorge, que Tu possas continuar a inspirar. E sabemos, Senhor, que as suas palavras são inspiradas por Ti. Queremos, Senhor, pedir que Tu os possas apresentar através dele. E que o mesmo poder, Senhor, nos possa esclarecer para que as possamos entender. Toma esta igreja nas Tuas mãos, Pai. Toma as famílias que nós aqui representamos nas Tuas mãos. E, Senhor, quando nós abandonarmos este local, possamos fazê-lo com a firme convicção de que nos encontramos verdadeiramente contigo. Te pedimos e te agradecemos todas estas coisas, em nome de Jesus. Amém. Continuamos o culto de louvor ao Senhor, agora através das ofertas, devolvendo ao Senhor também os dízimos que são seus. Não vamos fazê-lo sem antes ouvir a leitura e depois então, primeiro as crianças e depois toda a congregação. Que o Senhor nos possa abençoar também nesta hora. O espírito missionário da Igreja está bem patente em cada uma das ofertas do 13º sábado, que se levanta no final de cada trimestre. Através desta oferta, todos os campos onde a Igreja se encontra implantada convergem os seus recursos em benefício de um projeto local, que desta forma se torna mundial. Contamos com a sua generosidade e espírito de missão para ajudar a Divisão Sul do Pacífico a levar a cabo os seguintes projetos: Estúdio Hope Channel, Auckland, Nova Zelândia, Centro de Influência Família e Bem-Estar, Suva, Fiji, Centro de Discipulado para Crianças na Papua Nova Guiné, União Transpacífico e Nova Caledónia. Sinta-se parte da grande família adventista mundial ao participar na oferta para a Divisão Sul do Pacífico, que será levantada de seguida.
Vamos orar? Nosso Deus e bom Pai, trazemos até Ti estes dízimos e estas ofertas para que possam ser utilizados para o avanço da Tua obra. Venha a continuar a abençoar-nos durante esta manhã de sábado. São os favores que Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Desejo cumprimentar a minha querida igreja, meus queridos irmãos, aqueles que nos visitam, dizer que são todos muito bem-vindos e eu também, esta manhã, certamente estarei recebendo a mesma graça de Jesus ao poder juntar-me a cada um de vós para este momento de louvor ao Senhor, de exaltação ao nome do Senhor. É bom cantarmos, é bom ouvirmos aquilo que o Senhor nos tem para dizer através da sua palavra, refletirmos em todos os ensinamentos que esta manhã já tivemos, já pudemos refletir cada um de nós. Não sei se algum deu conta no boletim da igreja sobre o título do tema desta manhã, deste sábado: Perdidos e Achados. Já perdemos alguma coisa alguma vez? Sem dúvida. Provavelmente não haverá aqui ninguém esta manhã possa dizer: eu nunca perdi nada. Que seja alguma coisa insignificante ou não, mas o que é facto é que todos nós certamente nunca perdemos nada. Nunca perdemos nada. Será assim? É o contrário, não é? Já perdemos alguma coisa. Nunca vos aconteceu que perderam algo, procuraram e continuaram a procurar durante dias, finalmente deram isso como realmente para sempre perdido e desistiram de procurar? Nunca aconteceu? Também já. E também já aconteceu, com certeza, que procuraram, não encontraram, procuraram mais, não encontraram, e quando já estavam a desistir, a dizer: olha, não adianta procurar mais porque está perdido, finalmente encontraram. Também vos aconteceu? Também acontece muitas vezes. Sabem, aqui há dias, alguém, logo de manhã cedo, bateu à porta da minha casa, tocou a campainha. Era um irmão nosso, não desta igreja, mas de outra igreja, que trabalha no nosso colégio adventista, o CAODE. E eu fui atender à porta e ele disse-me: Pastor, perdeu alguma coisa? E eu disse: não perdi nada. Pense bem, pastor, não perdeu nada? Disse: não me lembro de ter perdido coisa alguma, irmão. Pois é, pastor, olha o que eu achei. Olha o que eu achei, pastor, olha o que eu achei. E eu disse: mas esse relógio é meu. Ele disse: então o pastor perdeu alguma coisa, não é? É verdade, nesse dia à noite tinha estacionado o carro no quintal e não dei conta, partiu-se aqui a bracelete do relógio, o relógio caiu e o nosso irmão, que vai lá cortar a relva também, ele achou o relógio. E eu disse: irmão, dê-me o relógio. Mas pastor, o pastor disse que não perdeu nada, então esse relógio não pode ser seu. Eu disse: é meu de certeza. Irmão, leia o que está escrito por trás do relógio, e que está aqui escrito por trás do relógio, não o meu nome, mas diz assim: oferta
da Igreja Adventista de Serpins. De Serpins, é verdade. Este relógio foi-me oferecido já há alguns anos. E eu disse aos irmãos, vou usá-lo sempre. Enquanto durar, vou usá-lo sempre. E aqui está ele, já há muitos anos trabalhando aqui no meu pulso, nunca o deixei de usar. E irmão, realmente parece ser seu, pastor. Realmente parece ser seu. Disse, vá, dê-me o relógio, irmão, dê-me o relógio. E ele deu-me o relógio. E estávamos a brincar um com o outro. Mas eu já ouvi uma história que certamente os irmãos também já ouviram. A história de um pastor que visitava uma irmã. E esta irmã queixava-se e dizia o seguinte, pastor, eu já há mais de 3 meses que não consigo ler a Bíblia. Mas porquê? 3 meses sem ler a Bíblia? É muito tempo, irmã. É verdade, pastor. É que eu perdi os meus óculos. Perdi os meus óculos. E sem óculos eu não consigo ler a Bíblia. E ainda não tive tempo para comprar uns novos óculos. E eu disse, não faz mal, irmã. Pelo menos hoje, a irmã vai ler na sua Bíblia. Ou seja, eu vou ler na sua Bíblia. Eu vou ler na sua Bíblia. Irmã, vá lá buscar a sua Bíblia. E esta irmã correu e foi buscar a Bíblia. E quando vinha com a Bíblia, vinha toda feliz, toda contente. Pastor, imagine, encontrei! Encontrou o quê? Os meus óculos estavam dentro da Bíblia. Óculos perdidos dentro da Bíblia. Nunca ouviram falar em Bíblias perdidas dentro de casa? Bíblias escondidas dentro de casa? Bíblias que estão na estante toda a semana e que ficam todas felizes porque ao sábado vão passear até à igreja. Nunca ouviram falar disso? Eu já ouvi falar disso muitas vezes. Certamente, meus queridos irmãos, nada disso se passa com algum de vós. Mas olhem, gostaria que abríssemos a nossa Bíblia, não para encontrarmos os nossos óculos, mas fôssemos ao Evangelho de Lucas. Gosto muito do Evangelho de Lucas. Não vou dizer que é o mais importante dos evangelhos, não há evangelho mais importante do que o outro, mas é interessante a forma como Lucas escreve. Lucas era um médico, Lucas era uma pessoa muito organizada, muito criteriosa, e naquilo que ele escrevia, na forma como ele escreveu o seu evangelho, ele deixa exatamente transparecer isso. Se não, vamos ver este exemplo de hoje apenas. Aqui no capítulo 15 de Lucas, nós encontramos 3 parábolas. Nos outros evangelhos, estas parábolas podem não estar seguidas, podem não estar unidas, mas Lucas faz a questão de unir estas 3 parábolas. E então começa exatamente com a parábola no versículo 3 em diante, começa com a parábola da ovelha perdida. Depois, a partir do versículo 8 até o versículo 2, a parábola da dracma perdida. E depois, a partir do versículo 11 em diante, a parábola do filho pródigo. Se fosse eu que desse o título a esta parábola, eu lhe chamaria a parábola dos filhos perdidos, ou a parábola do filho perdido.
e não do filho pródigo. A palavra pródigo significa esbanjador, avarento, aquele que é gastador, que gasta tudo, perdulário. É isso que significa a palavra pródigo. A mim me parece que este filho é um filho perdido. E a parábola é a parábola do filho perdido. Na primeira parábola, vou passar isto resumidamente, porque não vamos tomar muito tempo com estas 3 parábolas, eu irei usar apenas uma das 3 parábolas, mas apenas revendo tudo isto. A primeira parábola fala-nos de um homem que tinha quantas ovelhas? 100 ovelhas. E que uma destas 100 se tresmalhou. Perdeu, saiu do rebanho. E o que é que este homem faz? Deixa as 99 dentro do aprisco, em segurança, e vai à procura desta ovelha. E não fica descansado enquanto não a encontra. É interessante, a ovelha, será que tem a noção de que está perdida? Provavelmente sim. Provavelmente ela sofre com isso, sente-se sozinha, sente-se fora do aprisco, sente-se longe das outras ovelhas, falta-lhe alguma coisa, ela está perdida. Mas no final desta história, o que é que acontece? A ovelha foi o quê? Foi achada. E o homem pegou na sua ovelha, colocou sobre os ombros e volta para a sua casa. E como é que ele volta? Como é que ele volta? Contente, feliz, alegre. A suma desta parábola, a conclusão que tiramos desta parábola, a encontramos no versículo 7. No versículo 7. Digo-vos, assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Este homem convoca os seus amigos, faz uma festa, está feliz porque encontrou a sua ovelha, e agora Jesus, ao concluir a parábola, ele diz: grande alegria no céu por um pecador que se converte, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Muito bem, vamos à segunda parábola? Não vamos à segunda parábola. Vamos à terceira parábola, está bem? Vamos à terceira parábola. É a parábola de quem? Do filho perdido. Parábola do filho perdido. E diz aqui, no versículo 11, certo homem, também um homem. Na parábola da ovelha perdida diz um homem. E aqui na parábola do filho perdido diz também um homem. Certo homem. Tinha 2 filhos. É interessante, esta parábola nós a conhecemos bem, temos ouvido muitas pregações acerca da parábola do filho pródigo, que eu chamo a parábola do filho perdido, e ele está perdido aonde? Fora de casa, tal como a ovelha estava perdida fora do aprisco. Meus queridos irmãos, não é nosso objetivo esta manhã nos deter-nos sobre esta parábola. Já o tinha dito. O que é certo é que este jovem dissipou toda a fortuna que tinha, que recebeu do seu pai,
perdeu tudo, e quando ele perdeu tudo, ele acabou, de que maneira? Por viver no meio dos porcos. E acabou, ainda mais, por se alimentar com a mesma comida dos porcos. Isto faz-nos pensar. Aqueles que saem da casa do Pai, aqueles que voltam as costas a Deus, saem da esfera da influência divina e do Espírito Santo, acabam por procurar alimento impróprio. A comida dos porcos. E hoje há muita comida de porco espalhada por aí que Satanás está a oferecer ao mundo. E o meu receio é que nós, como filhos de Deus, também saiamos da esfera e da influência do Espírito Santo e passemos a procurar o alimento impróprio. No versículo 16 diz que ninguém lhe dava nada. Quando acabou tudo, ninguém lhe dava nada. O que é que o mundo pode dar? Bolotas. Apenas isso. Bolotas. E então, diz-nos que mais adiante nesta história que ele caiu em si mesmo. Ele caiu em si mesmo, levantou-se, confessou os seus pecados, dirigiu-se para a casa do seu pai, temerariamente, porque pelo caminho ele pensaria: será que meu pai realmente me receberá? Eu que o abandonei? Eu que saí de casa? Mas a verdade é que a graça, a misericórdia deste pai era imensa. E aqui nós temos, de facto, a demonstração da misericórdia de Deus pelo pecador. Por vezes nós somos levados a pensar que podemos chegar a uma situação que não há mais remédio para a nossa vida espiritual, que as portas estão todas fechadas. Eu quero dizer à minha querida igreja que isso é falso. Nós vivemos exatamente no tempo da graça. E graça significa favor. É no tempo favorável em que nós estamos a viver. Por isso, quando há arrependimento genuíno, quando há confissão do pecado, podemos chegar-nos, como diz a Escritura, confiadamente ao trono da graça e recebermos o quê? O perdão. E o perdão de Deus cobre uma multidão de pecados. O perdão de Deus cobre todas as nossas transgressões. Esta é a realidade. O âmago desta parábola está no versículo 23. E versículo 24. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, aliás, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Notem que nestas duas parábolas, o âmago da parábola, a conclusão da parábola é a mesma. Quando o homem encontra a ovelha, ele está feliz e faz uma festa. Quando o pai reencontra o seu filho, ele está feliz e faz uma festa.
Meus queridos irmãos, há aqui algumas diferenças entre estas duas parábolas. Na parábola da ovelha perdida, ela não sabe voltar para casa. Ela é procurada pelo homem ou pelo bom pastor. Na parábola do filho pródigo ou do filho perdido, ele sabe qual é o caminho de casa. Isto significa muito. Significa que há aqueles que sabem exatamente que estão perdidos, fora de casa, mas conhecem um caminho de volta e voltam para o Pai. Quantos têm passado por essa experiência, irmãos? Provavelmente alguém aqui esta manhã já passou por essa experiência. Então eu direi, louvado seja Deus por isso. Porque você, querido irmão, querida irmã, querido amigo, encontrou o caminho de volta, voltou para o Pai e foi recebido pelo Pai. Mas há aqueles que precisam de ser procurados. E este homem representa aqui também a igreja, que vai ao encontro daqueles que estão fora de casa, que não sabem que estão perdidos. E é preciso que realmente, como igreja, possamos ir ao encontro destas almas, em busca delas, e mostrar-lhes que há um caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. É isso que Jesus diz. Bom, vamos à parábola que nos interessa. A segunda parábola, a parábola da dracma perdida. A dracma era uma moeda de prata. 10 dracmas representavam um dia de salário de um trabalhador. 10 dracmas. Também se diz que as noivas traziam dracmas de prata na sua grinalda. E por isso facilmente se poderia perder alguma delas. E estas moedas de prata que ela trazia na grinalda era um enfeite que representava o dote que recebia para o seu casamento. Interessante. Diz aqui na parábola, no capítulo 15, versículo 8, e qual é a... eu esperava que fosse um homem, não é? Mas agora tudo muda aqui. Na primeira parábola diz que um homem, na segunda parábola ou na terceira do filho perdido diz certo homem, e aqui já diz uma mulher. Uma mulher. Ou qual é a mulher? Que tendo 10 dracmas, se perder uma, esta mulher, o que é que representa aqui? A mulher, na palavra do Senhor e em profecia, representa o quê, irmãos? A igreja. A dracma representa o quê? Um valor. Um valor, representa valores. Não é isso? Os valores, os costumes, os conceitos, as fidelidades que a igreja deve preservar, que a igreja deve guardar. A verdade é que esta dracma também pode significar aqueles que estão perdidos dentro de casa. E esta ideia nós encontramos no Espírito de Profecia. Porque, na verdade, a dracma estava perdida, mas estava perdida dentro de casa. Mas, segundo este ponto de vista que eu quero expor hoje à minha querida igreja, quantas vezes, e isto pode acontecer, estamos dentro da igreja, mas estamos perdidos dentro da igreja, porque perdemos valores, perdemos princípios. O nosso nome está lá. Aparentemente, nada há, nem nada existe para que o nosso nome seja dali removido. Continuamos a ser olhados como bons cristãos, como bons adventistas do sétimo dia.
No entanto, os valores se perdem, os princípios se perdem, a nossa fidelidade para com Deus também pode estar ameaçada. Mas esta questão, irmãos, cada um tem que refletir para si próprio. Quem conhece o coração do outro? Quem? Ninguém. Ninguém. E às vezes nem nós próprios conhecemos o nosso próprio coração. Enganoso é o coração do homem. A mulher tem a noção que perdeu algo de valor, mas ela não condescende com o infortúnio da perda. Ela não se senta nem fica parada como se nada tivesse acontecido. Eu pergunto, temos a noção de que perdemos algo? Poderia fazer a pergunta de outra maneira. A igreja está a perder valores no tempo em que nós estamos a viver? Queridos irmãos, eu não venho aqui, nem nunca virei aqui, deste lugar aqui, para apontar aos meus irmãos, seja o que for. Nunca. Estas questões são entre vós e o vosso Deus, entre mim e o meu Deus. Não. Já há gente demais apontando o dedo contra a igreja. Já há gente demais apontando o dedo contra a liderança da igreja, contra a conferência geral, contra a divisão, contra a união, contra os pastores. Eu costumo deixar isso para os outros. Essa não é a minha tarefa. Eu estou muito bem consciente disso, que não é. Deus não me colocou aqui para isso. Mas também deixem-me dizer-vos, Deus não colocou ninguém aqui para isso. Ninguém tem esse direito, porque Deus não deu essa responsabilidade a ninguém. No entanto, eu tenho que admitir que sim, que é provável que ao longo dos tempos a igreja tenha perdido alguns valores. Sabem, irmãos, nós somos uma igreja bem organizada, muito bem organizada. Como igreja, nós estamos organizados de uma maneira quase perfeita. Quase perfeita. E eu pergunto, o que é que nos vai faltando? Meu objetivo esta manhã, queridos irmãos, é levar cada um de nós a refletir e a pensar, a ponderar em si próprio. Tão somente isso. Será que ao longo dos anos, eu, como adventista do sétimo dia, será que ao longo dos anos, eu, como pastor desta igreja que creio ser a igreja de Deus, estou a perder alguns valores que anteriormente mantinha ou perdi? Sejamos sinceros conosco próprios. Que cada um reflita para si.
Ellen White fala no livro Obreiros Evangélicos, ela diz que há uma grande necessidade entre os filhos de Deus. E esta necessidade é de cada um se examinar a si próprio. Isto está escrito no livro Obreiros Evangélicos, na página 100. Cada um se examine a si mesmo. Ou seja, olhar para dentro de si próprio, ver com sentido, pensar em profundidade na sua vida espiritual. Como está a minha vida? A vida, queridos irmãos, é a ação de pensar e agir. E nesta ação, a busca da verdade é o princípio do saber viver. E saber viver, ou melhor, viver, é descobrir quem nós somos e como nós estamos. Quem sou eu? Como é que eu estou hoje? Na minha relação com Deus. Eu chamo isto de consciência espiritual. Consciência espiritual foi o que existiu no filho perdido, quando diz a Bíblia que ele caiu em si próprio, ele tomou consciência do seu estado. E foi isso que o impulsionou ao arrependimento e à confissão do seu pecado e à volta para o Pai. Sabe, irmãos, sabem qual é o maior erro que podemos cometer na nossa vida cristã? É pensar que precisamos de estar muito bem antes de ir ter com Cristo. E nos esquecemos que Jesus morreu pelos pecadores. Nos esquecemos que Jesus disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava, quê? Perdido. Nos esquecemos que Jesus disse, não são os sãos que necessitam de médico, mas quem? Os doentes. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas quem? Os pecadores ao arrependimento. Eu levanto aqui hoje uma preocupação. Há algo, irmãos, que se tem perdido no seio mais íntimo do povo de Deus. Eu vou usar esta citação do Espírito de Profecia, de irmão White, com toda a sabedoria vinda do Senhor. Ela escreveu no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 32, se houve tempo em que cada casa deve ser uma casa de oração, é hoje. Prevalecem a incredulidade e o ceticismo. Contudo, neste tempo de terrível perigo, alguns que professam ser cristãos não celebram o culto doméstico. Não honram a Deus no lar, não ensinam os filhos a amá-lo e a temê-lo. Muitos se afastaram tanto dele que se sentem sob condenação ao dele se aproximar. Não podem chegar-se com confiança ao trono da graça, levantando mãos santas sem ira nem contenda. Pela sincera e fervorosa oração, devem os pais construir um muro em torno dos seus filhos. Devem suplicar com plena fé que Deus entre eles habite e santos anjos guardem a eles e aos filhos do poder cruel de Satanás. Em cada família
deve haver um tempo determinado para os cultos matutino e vespertino. Que apropriado é reunirem os pais em redor de si aos filhos antes de quebrar o jejum, agradecer ao Pai Celeste a sua proteção durante a noite e pedir-lhe auxílio, guia e proteção para o dia. Que adequado também, em chegando à noite, se reunirem uma vez mais em sua presença pais e filhos para agradecer as bênçãos do dia findo. A base da espiritualidade no lar está aqui. É a busca de Deus. Sabem, um dia perguntaram-me a mim, no meu ministério, qual era a parte que eu considerava mais importante. E eu respondi que é o alimento da alma, ou alimentar cada dia a minha alma. Essa é a parte mais importante do ministério. Porque há um princípio, queridos irmãos, não podemos dar nada a ninguém se não tivermos recebido. Não podemos. E se eu não estiver preocupado com o alimentar a minha alma cada dia, como é que eu posso dar alguma coisa a alguém? Nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Perdeste alguma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã? Não te desanimes. Se tens consciência de que perdeste, se calhar perdeste o teu fervor. Lembras-te daquele fervor que tinhas quando aceitaste Jesus como teu Salvador? Quando te batizaste naquele dia? Será que esse fervor se tem multiplicado, esse fervor tem crescido? Ou será que ele tem abrandado, que ele está quase a desaparecer? Perdeste o desejo de orar? Perdeste o desejo de vir à igreja? Não vens mais à reunião de oração? Porquê? Serão os muitos afazeres que te afastam desse privilégio? Ou serão outras coisas que te afastam desse privilégio? Perdeste o altar da família? É tempo de reconstruir tudo isso. Pela graça de Deus, o Senhor dará vitória aos seus filhos. Eu tinha mais algumas citações de Espírito de Profecia, mas estou a olhar para o nosso relógio e não vou ler. Apenas uma mais pequena. A irmã White diz no livro, aliás, na revista Review and Herald, de 2 de outubro do ano 1900, a plenitude da alegria está em ser encontrado em submissão completa a Deus. A consagração pessoal é necessária e não a podemos ter sem que a santidade do coração seja cultivada e seja acariciada. Mas vamos à nossa parábola e vamos concluir por aqui. O que fez a mulher? Lembram-se? No versículo 8 diz que ela acende a candeia. E uma candeia, para estar acesa, necessitava de quê? De azeite. Este azeite representa o quê? O Espírito Santo. Jesus disse que devíamos ser a luz do mundo, dizendo que não se coloca uma candeia debaixo da cama, mas se coloca no velador para que dê luz e ilumine toda a casa. Nós somos a luz do mundo, seremos a luz do mundo.
Ou somos sim a luz do mundo, se tivermos o azeite em nós. Lembram-se da parábola das 10 virgens? Quando é que elas deram conta de que precisavam de acender as candeias? Quando? Quando ouviram a voz do noivo que dizia, quando se dizia, eis que o noivo chegou. Vivemos hoje no limiar do tempo. Jesus está para voltar. Eis que o noivo vem. E a pergunta então é, as nossas candeias estão acesas? Temos nós o Espírito Santo conosco? É neste tempo que a candeia precisa estar acesa. Não basta ter a candeia, é preciso ter o azeite. Mas em segundo lugar, o que é que esta mulher faz? Depois de acender a candeia, ela faz o quê? Varre a casa. Ela varre a casa. Varre a casa. E por que é que ela varre a casa? Ou quando é que se varre uma casa? Quando ela tem sujidade. Reparem aqui, primeiro acende a candeia. A candeia tem luz por causa do azeite. O azeite representa o Espírito Santo. Como é que nós podemos ver que alguma coisa na nossa vida não está bem? Há alguma sujidade que precisa de ser removida? Quando realmente vamos ao Senhor e quando realmente o Espírito Santo age em nossa vida. Não é isto? O princípio é isto mesmo. Irmãos, o que é que nós vamos acumulando dentro das nossas casas, no nosso lar? Ou eu diria mais, em termos pessoais, o que é que eu estou a acumular dentro do meu coração? O que é que está ali? Nós precisamos de pensar nisso. De que é que eu estou a alimentar o meu espírito? De que é que eu estou a alimentar a minha alma? De quê? Sabem, irmãos, há coisas que nós precisamos de varrer. Se não fizermos, o que é que vai acontecer? Um dia eu pregava um sermão destes num determinado lugar e à saída um irmão dizia-me assim, pastor, sabe uma coisa? É muito fácil varrer a casa do vizinho. E eu anotei e disse, irmão, realmente, o irmão tem toda a razão. É muito fácil varrer a casa do vizinho. Mais difícil é olhar para a manchinha, a sujidade que está ali na minha casa e que eu preciso realmente pegar na vassourinha e varrer tudo aquilo. Talvez seja preciso varrer alguma coisa para achar esse tal valor perdido que para a mulher era a sua dracma, aquela moedinha de prata. Mas às vezes, irmãos, para encontrarmos alguma coisa, precisamos de perder alguma coisa. Não é? O que é que aquela mulher perdeu para encontrar a sua dracma? O que é que ela perdeu? Aquilo que não prestava. A sujidade que havia. Ela perdeu, jogou fora. Fez uma limpeza total para encontrar o valor que tinha perdido. Ou seja, havia coisas que não permitiam que ela encontrasse esse valor perdido. Por isso, eu disse, repito, para encontrarmos, precisamos perder. E perder o quê? Se calhar alguns velhos hábitos que ainda não perdemos, alguns costumes, alguns prazeres, algumas ideias pré-concebidas. E deixem-me aqui dizer, até alguns amigos. Até alguns amigos. Marcos, sem desmarcarmos aqui, vamos rapidamente a Marcos capítulo 8, versículo 35, Jesus diz, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida
por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Pois é, que adianta? Cuidar da alma é o aspecto mais importante da nossa vida. O que é que tu, meu querido irmão, estás disposto a perder por amor de Cristo? O quê? Vamos só ler o livro de Salmos. Salmo 32, está bem? Nos últimos 5 minutos que tenho, Salmo 32. Já ultrapassei o tempo, irmã Raquel? Ainda não. Salmo 32. Vamos ler primeiro o versículo 4, versículo 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, e pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Olha que dizia o salmista, grande problema de consciência que ele tinha, não é? E eu direi, graças a Deus por isso. A tua mão pesava sobre mim, Senhor, noite e dia. Porquê? Porque eu calei os meus pecados, porque eu escondi os meus pecados. Eu os varri para debaixo do tapete. Pensei que ali eles estavam escondidinhos. Mas depois olhem o versículo 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Felizes são aqueles que encontram o quê? O perdão. E para encontrarmos perdão, nós precisamos de quê? De confessar. Meu querido irmão, meu amigo, hoje Deus convida-te a fazeres um compromisso com Ele. Não hesites em escolher fazer a vontade de Deus. Escolhe viver a sua vida acima da superficialidade. Examina-te a ti próprio. Examina o teu coração. Olha como termina esta parábola da dracma perdida, que só tem 3 versículos. Versículo 9, tendo achado a dracma, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Termina da mesma maneira como terminaram as outras 2 parábolas, com festa, com alegria, alegrai-vos comigo, eu perdi esta dracma. Ela era importante para mim, ela fazia parte do dote do meu casamento com o noivo. Qual é o valor que nós perdemos e que faz parte do nosso dote do casamento com Cristo? Portanto, aqui neste versículo 9, nós vemos a satisfação pela recuperação de valores. Eu recuperei aquilo que tinha perdido. O Senhor me ajudou, o Senhor me perdoou e agora voltei para o seu caminho. E finalmente no versículo 10, eu vos afirmo de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Como será aquele dia lá no céu? Será um dia de grande alegria. Quem estará ali? Aqueles que eram quê? Pecadores, como eu e como vós, mas que se arrependeram, que voltaram para o seu Deus, que durante esse tempo, nesta viagem que fizeram, eles olharam para dentro de si próprio
não estavam preocupados a olhar para a vida deste ou para a vida daquele para ver como estava, mas se centralizaram na sua própria vida em busca de quê? Dos valores perdidos. Que Deus nos ajude, irmãos. Há uma imagem belíssima que encontramos no livro de Cantares de Salomão, que os irmãos conhecem muito bem. Ela está no capítulo 5 e no versículo 2, em que diz que o noivo está à porta da noiva batendo. E ele diz que já está batendo há muito tempo, porque a sua cabeça está cheia das gotas do orvalho. E ele diz: abre-me, amada minha, abre-me, pomba minha. É isto que o Senhor hoje deseja que nós também possamos fazer. Abrir-lhe de par a par o nosso coração, arrependidos dos nossos pecados, voltarmos para o nosso Deus, que é grandioso em perdoar. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, é a minha oração. Amém. Para terminarmos o culto desta manhã, vamos cantar o hino 235. Hoje sou feliz. Senhor.
Vamos falar com o Senhor. Querido Pai, nós sentimos como seria e como será a felicidade daqueles que se voltam para Ti, que foram achados por Ti, que voltaram para o lar, aqueles que durante parte da sua existência foram perdendo também alguns valores da sua vida espiritual, mas que Tu, Senhor, pela Tua misericórdia, através do Teu Santo Espírito, chamastes de volta em busca desses valores. A cada um de nós, como Teus filhos que aqui estamos, sentindo a nossa profunda necessidade de Ti, Senhor, pedimos-Te que nos ajudes muito para que, na realidade, possamos estar atentos, vigilantes, na certeza, Senhor, de que aquilo que Tu nos ensinas e nos ensinaste ao longo deste percurso enriquece a nossa vida espiritual. E permite, ó Pai, que dia a dia possamos também partilhar destes valores com outros. E que nos ajudes, Senhor, a olharmos para os Teus caminhos e deles nunca nos afastarmos. Obrigado, Senhor, porque a Tua Igreja hoje aqui esteve unida e reunida em Teu nome. Obrigado, Senhor, porque sentimos, desde o primeiro momento que aqui estivemos, a Tua bênção sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, pela salvação eterna que nos dás através de Jesus. E agora, ó Pai, pedimos-Te a bênção que, ao sairmos daqui, que o Teu Espírito e os Teus anjos permaneçam na vida de cada um de nós. E que, Senhor, seja do nosso agrado realmente fazermos a Tua vontade. Nós Te pedimos estas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.